Olá, internautas da Jovem Pan Online, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao www.jp.com.br. Hoje mais uma entrevista sobre o setor imobiliário, nós temos acompanhado muito o setor de perto, a questão da construção civil, os números, e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios já o novo presidente do Secov, que é o Sindicato de Habitação do Estado de São Paulo, o Dr. Cláudio Bernardes, e também o Dr. João Crestana, que está passando aí a presidência para o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite a você, boa noite aos internautas da Jovem Pan Online, é um prazer estar aqui com vocês. Crestana, obrigado mais uma vez pela presença aqui na Jovem Pan. Boa noite, muito obrigado pelo suporte que nós sempre tivemos com vocês. E é um prazer estar aqui e dar suporte ao Cláudio sempre e estar presente com vocês de novo. Estão alinhados, né? Não tem visões diferentes, não né? Aliás, eu acho que alinhados até demais. Demais? Né? Demais. Eu queria começar falando um pouquinho aqui da questão dos preços, que é uma pergunta muito recorrente aqui dos internautas e dos nossos ouvintes. Nós atingimos um novo patamar de preços, falando aqui do mercado de São Paulo. Esse patamar vai se manter, pode aumentar? E, eventualmente, há chances de redução de preços ou não? Eu acho que essa questão é sempre muito perguntada, tem muito interesse em saber se existe bolha, se vai subir preço, se vai descer. Nós achamos que realmente nós atingimos um novo patamar, não tem espaço para subir preço, mas também não tem espaço para queda de preço. Nós vamos ter um crescimento normal, acompanhando o crescimento da economia nos próximos meses e talvez ano aí. O que sustenta essas previsões? A gente tem um cenário econômico muito positivo, né, com geração de emprego, aumento na renda. São esses fatores principais que dão suporte a essa Se a gente entender qual é o mecanismo que possibilitou esse crescimento rápido, a gente vai ver que foi um crescimento no poder aquisitivo, uma nova estruturação dos sistemas de financiamento, uma readequação dos níveis de taxa de juro, e esses processos todos eles já tiveram o seu efeito, a não ser que a gente introduza outros efeitos econômicos que possibilitem a gente ter esta nova visão de uma demanda maior ainda, permaneceremos nesse patamar. Doutor Crestana, o senhor pegou o Secov nesses últimos 4 anos num momento realmente de muito crescimento, né, do setor imobiliário. Inclusive 2010 que foi um ano emblemático aí, em termos de comparação por conta do forte crescimento. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, até por conta dessa experiência na presidência do Secov, nesses 4 anos, esse crescimento que viveu o mercado. Então, Leandro, foi um momento, não foi exatamente homogêneo. Porque quando eu entrei em 2007, realmente o mercado estava bom, estava se recuperando de uma década perdida de 1990, com a moeda muito fraca nos 90, depois aquilo tudo foi montando um marco regulatório, foi se aperfeiçoando o mercado. 2007 estava bem, então realmente peguei num momento bom. Logo depois, de cara, foi a maior crise de todos os tempos, verdade, pelo que se diz, desde talvez 29, que nós não participamos, né? Mas era uma crise fantástica, né? Crise de 2008, onde eu me lembro, estava com um dirigente de banco, falou, o mundo vai acabar em 2009. E nós não entendíamos assim, nós entendíamos que o Brasil tinha uma posição um pouco diferente, nós tínhamos uma classe média que estava ganhando forças e contribuímos junto a todos os esforços do governo federal e também dos governos dos municípios e dos estados. O Secov esteve presente, dando contribuições para que a gente pudesse, então, ter um desempenho bom, apesar daquela crise mundial. E tivemos o privilégio de conseguir que o governo trouxesse o Minha Casa Minha Vida e uma série de incentivos municipais, estaduais também, e o governo federal muito forte, trazendo essa dinâmica que nós assistimos. Em 2010 houve a volta, o Brasil cresceu 8%, né? Então, realmente foi muito bom e até um ponto fora da curva, um momento que nós não esperávamos que fosse tão forte assim. Já 2011 voltou para o normal e nós esperamos agora que, durante um bom tempo, tenhamos uma certa estabilidade e que o nosso mercado possa, então, suprir a demanda de habitações que tem por aí, suprir espaço de trabalho para tanta gente que está vindo para o mercado de trabalho, precisa local, precisamos fazer com que a demanda de tanta gente precisando se equilibre com a nossa possibilidade de suprir isso aí tudo, de produzir.
A ministra Miriam Belchior esteve aqui no começo da semana, junto com o ministro Mantega, reunidos aí com o pessoal da construção, para discutir a questão do Minha Casa Minha Vida 2, que tem pelo menos um grande problema, que já vem do Minha Casa 1, que é a questão dos terrenos, né? Nas grandes capitais, principalmente aqui em São Paulo. Senhor Cláudio, qual é a solução aí para o Minha Casa Minha Vida? De onde que nós vamos tirar terrenos para construir essas casas? Você tem duas opções. Uma é você conseguir aportar recursos para lidar com o preço dos terrenos da forma como eles estão. A outra alternativa é seguir a velha lei do mercado de oferta e demanda. Você criar mais alternativas de terreno para que o preço possa flutuar para baixo. Agora, como é que você cria terrenos num lugar como este? Então, nós temos algumas alternativas, aí nós temos algumas propostas que devem ser estruturadas do ponto de vista urbanístico. Uma delas é que você, nas grandes metrópoles, dentro das metrópoles, a gente possa estruturar novos modelos de ocupação urbana, em áreas deterioradas, criando novos mecanismos e novos modelos que nos permitam oferecer terrenos além do que existe, e dessa forma a gente pode tentar mexer com os preços. A única forma de trabalhar com o mercado é a oferta e demanda. E depois nós temos também um outro mecanismo urbanístico importante, que é tentar trabalhar com a megametrópole. Porque hoje nós estamos localizados numa metrópole que é São Paulo, tentando resolver os problemas todos aqui. Dificilmente nós conseguiremos resolver todos os problemas só aqui dentro. Nós temos uma megametrópole que é formada por algumas metrópoles, que é São Paulo, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Santos, e esta região toda, ela está crescendo de forma desordenada. Se nós pudermos planejar o crescimento dessa região, interconectar esses nós com sistemas de comunicação e transporte eficiente, nós teremos um espaço urbano ampliado, podemos ter uma oferta de terrenos ampliada, e com isso a gente tentar mexer na questão da flutuação do preço do terreno e começar a viabilizar outros programas habitacionais. Cristano, nessa mesma área. Eu acho que é exatamente essa ideia que se passou, a criação de novas áreas e novos terrenos nessas regiões metropolitanas, e também um novo fenômeno que eu acho que vai ajudar muito o país, é que o país, que antes tinha 5, 6 grandes cidades, era Rio de Janeiro, era Belo Horizonte, era São Paulo, era Porto Alegre. Hoje são 100, 120 cidades médias. Estas cidades médias oferecerão empregos, oferecerão polos urbanísticos de desenvolvimento de nanotecnologia, de genética, de informática, de tecnologias de aviônica, né? Eu acho que, então, o país, ao oferecer empregos nestas novas cidades também, vai fazer com que novas fontes de terrenos se disponibilizem, e muita gente que às vezes mora em cidades maiores vão ter oportunidades de emprego nestas cidades que vão se formando de uma maneira assim mais intensa, e nós esperamos que a legislação urbanística, e como o Cláudio lembrou muito bem, a legislação das macrometrópoles, né, da conjugação dessas metrópoles todas, possa trazer uma solução de ocupação urbana, de qualidade de vida muito melhor, tanto para esta pessoa que quer, precisa e tem seu emprego e sua vida na macrometrópole, como também essas milhões de pessoas que vão estar ocupando essas cidades novas, essas cidades médias, que ao longo de todo o país aí estarão sendo formadas, e que vão configurar um país, eu acho, muito mais distribuído, um país com oportunidades muito mais vigorosas. Doutora Cristiana, a gente até conversou isso um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar. Esse crescimento a gente vê sempre em São Paulo, as grandes capitais, mas existem cidades médias, o interior mesmo, o próprio litoral, e cidades fora desse eixo sudeste-sul, com crescimentos muito expressivos, né? Quer dizer, isso não se resume só aqui aos grandes centros. De forma nenhuma, se espalha pelo país inteiro. É interessante e até dá um certo orgulho para nós lembrar que há 20 anos, 25 anos, São Paulo tinha um determinado crescimento na área de construção, e nós íamos buscar mão de obra em outros locais do país. Hoje não existe essa oportunidade. Hoje o país cresce por igual.
Então, há crescimento no Nordeste, há crescimento no Norte, no Sul, no Centro. A mão de obra está escassa em todos os lugares, o que indica que sim, o país está crescendo como um todo e que vai trazer, então, uma solução de ocupação urbana diferenciada. Doutor Cláudio, essa questão da mão de obra, que a gente também discutiu isso muito aqui, né, principalmente nesses últimos anos, com esse crescimento da qualificação dos profissionais. Avançamos um pouco nessa questão ou nosso vácuo ainda é muito... Eu acho que ainda nós temos problemas aí, eu acho que a gente tem que trabalhar mais intensamente nessa questão de qualificação de mão de obra. O que a gente viu, na verdade, foi, de uma certa maneira, exaurir a nossa fonte de mão de obra, que era o Nordeste, que, como o João lembrou, o crescimento do Nordeste, Bolsa Família, fez com que muitas pessoas não viessem mais para cá, e nós precisamos reestruturar a questão da formação e talvez repensar algumas tecnologias executivas que não usem talvez mão de obra tão extensiva como a gente vinha utilizando. A nossa engenharia é uma engenharia de ponta, e a gente tinha funcionários de obra com a tecnologia que a gente tem que eram surpreendentes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem a comparação entre estrutura metálica e estruturas em concreto armado. E a grande vantagem da estrutura metálica é a rapidez, né? Ela é um processo muito mais rápido que utiliza muito menos mão de obra. Embora a estrutura às vezes tenha um preço um pouco maior, ela acabava ficando mais barata por ser mais rápida e utilizar menos mão de obra. Mas no Brasil o nosso pessoal era tão eficiente que se o pessoal nos Estados Unidos lá conseguia colocar um pavimento a cada 5 dias, aqui em 7 dias com uma forma, concreto, tudo o nosso pessoal aí conseguia fazer também. Então isso nos impediu de talvez avançar um pouco, mas agora talvez tenhamos chegado no momento da gente, em alguns casos, repensar a questão da metodologia executiva. Embora também a gente tenha notícia aí que parece que estamos importando haitianos aí para trabalhar na construção civil. Se isso acontecer em escala grande, talvez a gente adie um pouco esse processo, né? Agora, esse processo de qualificação, isso cabe a quem? Não aqui querendo culpar, mas as próprias construtoras teriam que fazer esse trabalho ali no canteiro de obra acho que mesmo? Isso é um pouco difícil, você partir dentro de uma obra para qualificar o profissional. Acho que você pode aperfeiçoar a qualificação do profissional, e isso acho que as construtoras têm feito, quer dizer, programas de qualidade, de educação na metodologia que está sendo utilizada, isso sim é feito. Agora, a formação básica, dificilmente você consegue fazer dentro da obra. É um problema nosso educacional. E depois a formação básica profissional do servente, do pedreiro, do eletricista, dificilmente você consegue numa obra que tem lá prazos e recursos escassos, você formar as pessoas na formação básica ali. Você pode melhorar a formação, mas eu acho que tem aí escolas profissionalizantes, Senac e outras que podem fazer essa formação básica. E eu acho que a própria indústria da construção tem ajudado, sim, a promover essa formação, mas na obra em si é mais difícil, né? Cristiano, eu lembro que a gente conversou numa outra oportunidade aqui, existem cargos aí nas obras disputadíssimos, né? Quer dizer, profissionais ali disputadíssimos. Engenheiros, principalmente. Engenheiro, mas mesmo em níveis mais baixos, né? Quer dizer, há uma disputa aí de uma obra com a outra, uma com a outra, querendo pegar profissional. A escassez leva a isso. Em todo segmento, né? Desde o cara que gerencia os outros funcionários até os altos cargos. É verdade. E hoje, para você formar um pedreiro, um encanador, um carpinteiro, demora um certo tempo, 5, 6 meses, 7 meses, para que eles se tornem um meio oficial, e como meio oficial comece a trabalhar, ajudar e pegar mais prática, né? Mas existem cargos também que não são tão rápidos assim para se formar, como o caso do mestre de obras, de um tecnólogo. Verdade. Ou mesmo, foi o mestre de obras que a gente citou aqui, né? De um engenheiro, disputadíssimo. O mestre de obra, ele aprende por observação, embora tenha às vezes alguns cursos, mas leva tempo para formar um mestre, né? Da mesma coisa do engenheiro. E é o cargo, ele que vai supervisionar ali todos os... Ele, vamos dizer assim, é o responsável pela dinâmica da produção, né? E tem mais uma coisa para a gente lembrar no nosso setor, que é o seguinte: o nosso setor, por tradição, os nossos funcionários, eles
na maior das vezes, estavam começando no mercado de trabalho. E muitos dos nossos funcionários adquiriam conhecimento no nosso setor e depois iam trabalhar numa multinacional ou iam trabalhar em outra área da economia, desguarnecendo o nosso setor. Então, eu acredito que é muito importante para nós, da indústria imobiliária, da indústria da construção, trazer, como o Cláudio falou, tecnologia, métodos, treinamento e tentar transformar aquele que era o peão de obra, que se falava no passado, em um operário qualificado, orgulhoso de estar trabalhando na nossa indústria. É aquele que fala, eu trabalhei aqui, eu construí esse prédio, eu tenho todo o orgulho de estar participando. Então, é muito importante que tanto nestes cargos médios como nos cargos mais simples, a gente consiga embutir nos nossos funcionários um orgulho, um treinamento de estar trabalhando no setor imobiliário, construindo casas e contribuindo com essa necessidade tão importante do nosso setor junto à economia brasileira. Doutor Cláudio, a gente falou um pouquinho lá na programação da Rádio Jovem Pan sobre a questão do aluguel. O Secov mesmo divulgou nesses últimos dias a pesquisa do aluguel, aí um crescimento de quase 20%, né, no preço do aluguel no ano passado. Como é que está esse setor de locação? Ele vai ser mais incrementado? Nós estamos melhorando? Quando você aumenta o preço, sempre a lei de oferta e demanda. Claro. Quer dizer, nós estamos com uma demanda maior do que nós conseguimos suprir de oferta. Então, a tendência, óbvio, é de crescimento, porque quando tem esse gap, você tem uma atração dos investidores para isso e nós devemos aumentar, sim, os investimentos em locação. Mas por que cresce tanto? É a questão da renda, que as pessoas querem morar mais perto, querem achar que primeiro tem essa questão que o João falou também, que as pessoas estão mudando mais, as oportunidades de emprego estão aparecendo, estão melhor distribuídas, e este é um modelo adequado para as pessoas que temporariamente se locomovem em busca de trabalho e novos empregos. Então, por isso já seria uma questão importante. Depois a economia cresceu muito e depois nós estamos começando a atingir patamares em que, efetivamente, determinados momentos da sua vida profissional você tem que alugar ao invés de comprar, porque você não vai ter recursos para comprar. Então, acho que é um processo natural, isso existe em outros países do mundo, e a solução do problema habitacional pela locação é num percentual acima daquele que nós temos hoje. Então, nós devemos chegar ainda nisso daqui nos próximos anos. Cristano, você acha que esse mercado cresce também? Eu acho que sim, eu acho que principalmente nas grandes metrópoles, onde hoje já existe uma demanda muito grande, difícil de atender, até porque existe cada vez mais aquela necessidade e aquela vontade destas famílias novas, que são as famílias da nova classe média, geralmente um casal, casado ou não casado, mas que tem de 20 a 28 anos de idade e que quer morar nas regiões mais centrais. Nas regiões centrais é mais difícil já do primeiro momento dessa família comprar a sua habitação. Então é naturalmente o local onde investidores de longo prazo querem complementar sua renda ou melhorar o seu salário mensal através de um pequeno imóvel que possa então dar um aluguel, dar uma segurança para esses investidores. Eu acredito que por isso vai ter sim cada vez mais a necessidade das cidades de oferecer imóveis para aluguel e vai ter, felizmente, também muitos investidores que vão também trabalhar com a disponibilidade dessas unidades para essas famílias novas. Esse mercado da locação, a gente tem investidores ou a gente tem muito também da questão de especuladores, gente que tem terreno, que tem casa e quer ganhar muito dinheiro nesses momentos? Quer dizer, precisa conceituar um pouco o que é essa especulação. Quer dizer, a especulação é o cara que compra um imóvel e fica ali com ele aguardando a valorização. Obviamente, se você compra um imóvel para alugar, de uma forma ou outra você está aguardando que tenha uma valorização, mas não chamaria isso de uma especulação imobiliária. Na verdade, é uma alternativa de investimento, hoje muito competitiva com o mercado financeiro, e, portanto, essa atração maior para que isso... Agora, você veja bem, com toda esta atração maior, nós não estamos conseguindo atingir a demanda. Então, realmente, eu acho que vai ter espaço nos próximos anos para a gente produzir imóveis destinados a investidores ou
que estão investidores na área de locação. Né? Agora, tem muita gente também que precisa tomar cuidado. A gente foi até o pessoal do Cresce que conversou com a gente, porque a pessoa quer fazer um novo contrato para tentar elevar o preço ali do aluguel, e às vezes você vai abrir mão aí de um bom relacionamento que você tem com o inquilino para colocar um desconhecido dentro da sua casa, e aí você corre o risco isso nos da pessoa não pagar, contratos em andamento, né? Contratos em andamento. Às vezes você vai trocar o certo pelo incerto. Não, né? Um bom inquilino é melhor que um mau inquilino que pague mais no começo, não tenho a menor dúvida. Porque essa é uma realidade, né? Quer dizer, as pessoas acompanham esse crescimento no mercado de locação e falam assim, vou tirar esse inquilino que está comigo aqui, esperar vencer, vou elevar o preço. Trocar o certo pelo incerto. Trocar o certo pelo incerto. Então tem que ter muito cuidado para fazer isso, eu acho. Né? Porque às vezes a pessoa ouve esse tipo de notícia e quer aproveitar o momento para ganhar dinheiro. Tem que ser cauteloso, sim. É sempre bom ter essa cautela. Eu queria falar um pouquinho aqui em relação também a questão dos terrenos que a gente até mencionou Minha Casa Minha Vida, mas essas chamadas ZEIs, né, essas zonas de interesse social. O que pode ser melhorado nessa questão? Porque a gente tem a legislação dessas moradias destinadas para habitação popular, mas esses terrenos estão ali, né? Quer dizer, ficaram por muito tempo ali abandonados, ou pelo menos parados. Na verdade, quando a Lei de Zoneamento instituiu o conceito das zonas de especial interesse social, se imaginava que se pudessem ser zonas em que se incentivasse de alguma forma a produção de habitação de interesse social. Esse incentivo foi feito através da outorga de índices de construção de forma gratuita. Né? Existia uma outorga onerosa pela qual o empreendedor pagava uma contrapartida financeira, mas nesses locais essa outorga era gratuita. Na verdade, isso não funcionou muito porque, em função do custo final da habitação popular, essa outorga, o aumento da capacidade de construção funciona bem quando você pode adensar bastante. Mas o custo dos edifícios muito altos não é compatível com esse padrão de habitação. Portanto, esse benefício não causou o efeito desejado. E ao contrário, dando esse benefício, a lei estabeleceu um percentual mínimo de habitação de interesse social numa faixa de 0 a 6 salários mínimos, que deveria ser subsidiada pelo restante da produção naquele terreno. E esse percentual, que era 40% ou 50%, era muito alto e a produção das outras camadas de poder aquisitivo não foi suficiente para subsidiar isso. Então, não viabilizava os empreendimentos nas ZEIs. Tanto que nós ficamos aí 10 anos, só aprovou um empreendimento em ZEIs. Com a chegada do Minha Casa Minha Vida, que tem um subsídio efetivo para o comprador, essa equação financeira mudou e começou a se viabilizar